Você está ouvindo o Choque de Marketing. Choque de Marketing com André Abicalil. E aí, Choque! Bem-vindos a mais um pancadão aqui com a gente. O papo hoje é com ninguém mais, ninguém menos que a minha amiga Fernanda Gripe. Bem-vinda, Araça, Fernanda. Obrigada, André. É um prazer estar aqui com você, querido. Muito bom. Pô, o prazer é nosso, né? Pô, o Sebrae enobrece, engrandece a beça aqui o nosso pod, o nosso espaço. E para quem não a conhece ainda, Fernanda é coordenadora do Sebrae Rio, né? Região Serrana 1. A gente está aqui no escritório de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio. E a gente hoje vai falar sobre empreendedorismo, né? Salvo engano, dificilmente a gente tem uma representação institucional com um conhecimento mais profundo do que o Sebrae, quando o assunto é empreendedorismo, principalmente do micro e do pequeno, né? A gente pode até pegar aí do slogan do próprio Sebrae, né? Especialistas em pequenos negócios. E aí, poxa, eu tomei a liberdade de convidar a Fernanda, a gente já se conhece, eu era criança, a gente já se conhece há muito tempo. E a Fernanda, nesse papel que ela atua muito bem, tem um termômetro de mercado para a gente muito interessante. E a gente está aqui no Choque falando de tecnologia, falando de negócio, falando de empreendedorismo. E aí, poxa, eu tinha que tê-la aqui conosco. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por aceitar o convite, por reservar na sua agenda aí, que eu imagino que deve ser uma correria louca, para a gente conseguir estar aqui batendo esse papo. E aí, poxa, mas vamos refrescar aqui a nossa própria memória e apresentar para o pessoal também de onde que a gente se conheceu, porque sempre destaco, né, o propósito aqui do pod, que é a geração de networking. Então, é muito interessante a gente saber de onde veio o relacionamento do convidado, né, comigo, né, e vice-versa. E no nosso caso, poxa, eu era criança. Salvo engano, você era aluna da minha mãe num curso na faculdade de administração. Tô certo? Isso, eu estudava com a sua mãe lá em administração de empresa, quando eu me formei no Anchieta. Agora você também acho que foi aluno do Anchieta também. Eu fui aluno do né? Anchieta também. Então, acho que a gente já deve ter até se encontrado lá e tudo, e depois eu fui aluno da sua mãe aí em contabilidade. Muito legal. Sabe que esses dias eu tava lembrando de um episódio engraçadíssimo. Minha mãe era professora na Cândido Mendes, e aí eu e um amigo saímos do colégio, e aí fazendo hora ali, né, esperando minha mãe sair da aula, dava aula até tarde. A gente ficou sentadinho assim no cantinho, na época era um tablado, né, você dava aula no alto, não sei como é que é hoje lá as salas, mas enfim, era um tablado, a gente ficou sentadinho no cantinho assim do tablado. E aí um aluno, fazendo prova, a gente viu, ele pegou um papelzinho e tentou jogar o papelzinho assim por uma janelinha que tinha na sala. O papelzinho bateu na janelinha e caiu no corredor entre as cadeiras. Pois eu olhei aquilo, eu levantei, olha que vacilão, cara. Eu levantei, peguei o papelzinho do cara e levei pra minha mãe. Falei, aqui, mãe. Rapaz, estava com esse papelzinho aqui, ó. Muito correto eu, né? Nossa, muito correto. Aí eu acho que acho que a minha mãe na época desconsiderou aquilo, né, cara? Nem levou aquilo em consideração. Mal sabia eu que eu ia passar pelo mesmo processo daquele colega que estava sentado ali e que poderia também, em algum momento, precisar de uma consulta, né? Mas, enfim, lembrando dessas coisas. E eu não lembro, mas eu acho que meu pai tinha uma cantina na faculdade nessa época também, não era? Também, tinha cantina lá. Muito legal o relacionamento. E nossos pais também já eram conhecidos, né? Depois também a gente teve loja na Rua do Campo do Friburgo. É verdade, teve um comércio de material esportivo. O negócio de vocês era o que ali? Eu não lembro. Era de produtos artesanais, vendia xaxim, vaso de planta, quadros. Rua Dante Laginestra. Rua do famoso Bolero. Isso, que tem até hoje, né? Exatamente, tradicionalérrimo aqui na cidade, pô. Nossa, a gente não pode... E depois eu virei amiga da tua mãe, colega de classe, quando a gente foi fazer Direito na Cândido Mendes. Quando eu me formei em administração, nós fomos da primeira turma de Direito da Cândido. Olha que legal, né? Uma turma de reingresso, muito legal. Olha, tem um carinho muito especial por ela. Eu já tive a oportunidade de lecionar, né, em universidade e tal, não na Cândido, mas em outras universidades. E eu falava sempre para os alunos, principalmente alunos de primeiro período, né, introdução às profissões e tal, aquela galera, aquela turma imensa, né? E eu sempre falava que networking começa na faculdade. Networking começa com seus colegas e com seus professores e coordenadores, e o networking começa na faculdade. E tá aí, né? Tá aí a tua história aí, né? Quando eu fiz Direito, né, a minha monografia, isso, né, no ano de 96 aí, o tema da minha monografia foi o aspecto jurídico do mundo cibernético. Caraca, assim, em 96? 96. Pô, você tava pra Frentex. Você tava pra Frentex.
Não, eu não tinha nada de fonte de pesquisa. E assim, tive até dificuldade de ter o professor que acompanhasse o processo, porque ninguém conhecia, dominava o tema. E eu lembro que a monografia ficou super bacana. E aí, na minha apresentação, na banca examinadora, tinha um advogado, né, de uma empresa aqui de Friburgo. Isso que você está falando da questão do network, a gente tem que fazer bem feito e procurar ter cuidado em qualquer lugar que você esteja, né? Você tem que dar o melhor de si. E quando eu acabei a minha apresentação, 2 dias depois eu recebi um convite para ir trabalhar nessa empresa, fazer uma entrevista de emprego, e foi devido à minha apresentação da monografia, né? E aí a gente vê aí colegas que não se interessam pela monografia, compram monografia, né? Fazem, né? Sem se dedicar. Então, assim, é importante que a gente tenha sempre esse olhar assim cuidadoso, né? Sem que as dúvida. coisas acontecem no lugar que você menos espera. Sem dúvida, você falou tudo aí na dedicação sempre, né? Não importa o que você está fazendo, tem que fazer bem feito, né? Acho que é sempre, cara. E principalmente quando você está num relacionamento de algo que vai te preparar para o mercado, para uma coisa muito séria para a tua vida, né? Pô, então, você estava ali apresentando um estudo científico que você deve ter penado com referência bibliográfica para falar de um lance desse. Não tinha. Muito pouco. Imagino que você deve ter penado e muito provavelmente nem referência nacional, então não devia nem ter, nem em português, né? Não, e eu conheci, assim, a gente teve acesso à internet acho que uns 2 ou 3 anos antes que chegou, né? Porque antigamente era aquela discada ainda, né? Aquela coisa do telefone. Eu lembro até aquele agora, ruído, barulhinho na cabeça. E assim, quem me apresentou a internet foi Marcelo Verli na UERJ. Ele dava aula pra gente também e levou a gente na UERJ para conhecer. Era o único lugar de Friburgo que tinha esse acesso e a gente ficou todo mundo impressionado. E aí, alguns anos depois, quando eu fiz direito, eu falei, não, isso tem que ter uma regulamentação, tem que ter alguma coisa. E realmente era o início de tudo, né? Pô, sensacional, cara. Sensacional mesmo. Marcelo ele é muito envolvido com inovação até hoje, né? Muito. Professorzão, né? Muito legal. Muito legal. E nesse mundo do empreendedorismo, né, essas coisas também mudaram muito quando a gente fala de educação, porque hoje o empresário está estudando muito mais e talvez um pouco menos nessa metodologia científica de universidades e tal, né? Porque as coisas estão muito velozes. A gente estava falando dos números aí, né? Os números de micro empreendedores individuais. Essa mudança toda de cenário que o mundo, né, imprimiu, acho que para todo mundo, né, para todo ser humano está vivendo essa mudança veloz, e o conhecimento vem com isso e, sem dúvida, né, relacionamento, né? O processo de aprender e o processo de se relacionar com as pessoas, né? E isso é um grande gerador de negócio, que é o que todo mundo quer, né? Fazer bons negócios. E eu, assim, então, falando de networking e de estar sempre fazendo o melhor, sempre me preocupei muito com isso, falava isso com a galera na faculdade, né? Como a gente começou aqui nesse assunto. E eu espero ter aqui no Pod, estava falando contigo, meus colegas de universidade também, professores, coordenadores, a galera que está até hoje formando muita gente fera, né? E que me ensinou essas coisas, né? Porque são coisas que a gente aprende e, putz, faz muita diferença na nossa vida, cara. Faz muita diferença. Agora, fala um pouquinho para mim, Fernanda, desse mundo Sebrae, desse mundo do empreendedor aqui no interior do Rio de Janeiro, né? Que é onde a gente está. Conta um pouquinho dessa história, como é que está esse cenário hoje, da sua experiência, né? O que você vê de novas oportunidades, de curvas ascendentes nesse mundo do empreendedorismo, para quem quer se aventurar a empreender, para quem já empreende, né? Para quem já empreende, mas não vai muito bem, para quem já vai bem, talvez ainda não tenha se atentado que tem um grande parceiro no Sebrae, a gente sabe que tem muito empresário que ainda nunca nos visitou. Conta um pouquinho pra gente essa tua vivência aí nesse mundo, né, com os empresários mesmo. Podcast pode ter o quê? Quantas horas? Que para falar de empreendedorismo, querida, é uma paixão, é uma coisa que a gente fala horas aqui, né? E é uma coisa muito agradável de se falar, né? Então, André, a minha regional, assim, eu posso falar um pouquinho, né, dos 12 municípios que eu atuo, né, aqui na região serrana, e aí a região serrana Friburgo, e eu pego o centro-norte fluminense, né, que é aí Cordeiro, Cantagalo, nossos municípios aqui que fazem parte desse eixo econômico aqui da região. Uhum. E, assim, é uma representação grande, né? Grande. Muito, a gente tem um município muito, né, uma regional muito expressiva. E, assim, em relação a números, né, a gente vem tendo um cenário, agora a gente consegue visualizar o que a gente tem realmente de empreendedores. Porque desde a implantação do MEI, né, da forma de registro do MEI, do microempreendedor individual, isso proporcionou
que a gente tirasse da informalidade aqueles empreendedores, né, que de alguma forma não conseguiam, estavam trabalhando, estavam empreendendo, mas a gente não conseguia visualizar esse número. Né? Para você ter ideia, aqui em Friburgo, por exemplo, quando eu entrei no Sebrae, o primeiro trabalho que eu fiz do Sebrae foi de campo, visitando confecção e cadastrando confecção na região. Você está no Sebrae desde quando, Fernanda? Eu estou desde 96. Faço 25 anos agora, dia 3 de novembro. Caraca! Muito tempo. Foi no mesmo ano que eu casei. Não, então Casei você viu em essas setembro. transformações todas, poxa. Você tá Todas, falando aí que todas. tu viu a internet de escadona lá e tá vendo a galera aí tudo aqui. A gente tá num polo industrial, né? Todo mundo vendendo na internet, todo mundo super... Que não tinha, né? Não tinha isso. Conectados. Na época era muito sacoleira, né? E... Sim. O setor de moda, eu acompanhei muito essa transformação aqui na região. E na época, quando eu saí, né, estava na rua visitando para fazer esse cadastro, a gente tinha o cadastro das legalizadas, mas as outras a gente não tinha, você não conhecia. Hoje em dia você tem eles como MEI, você tem uma facção que se registra como MEI. Na época, o que a gente fazia? A gente andava na rua e ouvia o barulho da máquina de costura. Aí eu ouvia e falava, aqui tem uma confecção. Aí entrava para fazer o cadastro. E é assim que a gente foi buscando. E eu lembro que, assim, se a gente, né, se na época nós tínhamos 1.500 confecções formalizadas, nós tínhamos o mesmo número de informais, né, trabalhando aí, né, sem esse conhecimento. E, então, assim, atualmente, a gente tem já legalizado aqui na nossa região, nós já temos 55% são MEIs contra ME e EPP, né, a diferença aí, os 45%. E esse número, assim, quando foi criado o MEI, não se esperava que tivesse essa adesão tão grande. E Olha. isso proporcionou que realmente a gente hoje fale, né, a gente consiga saber quais são os setores que têm sido mais empreendidos. Você criou a oportunidade dessas pessoas já começarem de forma formal, né? Porque antigamente ele abria, né? Ele vai abrir uma coisa no quintal, né? Vai abrir lá uma oficina mecânica, vai abrir até que seja uma padaria pequenininha, uma fabricação de doce, ele não se registrava, então você não conhecia esse cara. Hoje não, ele já abre como MEI. Então a gente consegue ter esse número. Então, assim, aqui na região já são mais de 30 mil MEIs legalizados. Caraca, nossa, é um número muito muita expressivo coisa. aqui pra gente. Não, a gente brinca que, assim, parece que brota, né? Assim, ano passado a gente teve mais abertura do que fechamento em relação ao MEI, né? Por outro lado, você teve aí muitas microempresas fechando, né? Por causa da questão da pandemia. E aí demitiram e tudo, mas não fecharam o negócio. E aí eles migraram para o MEI, a empresa, né, não teve mais condições de ser uma microempresa. Mudou o modelo, né? Mudou o modelo. Para não ficar mudou. o desemprego... Na verdade, a taxa do desemprego aumentou e aí o MEI também, que foi mudança de modelo. Não exatamente aquele indivíduo ficou sem ganho, né? Exatamente. Esses dados são interessantes, né, de se falar, porque a gente vê realmente a taxa de desemprego relacionada à carteira, né? Sim. Aquela coisa formal. CLT. Mas, assim, se você olhar no cenário, principalmente dos municípios do interior, você tem uma gama enorme de empreendedores que criaram alguma coisa nesse período aí de pandemia e alguns, acredito que nem voltem mais para o emprego formal, porque está dando certo. Né? Sim. A gente no nosso tem essa vocabulário informal, a gente chama de CL-trevas, né? Com certeza. A gente está fugindo de CL-trevas. Não, e assim, e nesses períodos, né, a gente tem esses dados, isso o Sebrae tem esses dados nacionalmente, sempre em períodos de crise você tem um aumento do empreendedorismo, né, porque as pessoas realmente buscam, né, alguma forma de renda que não seja o emprego formal. E também um outro detalhe interessante, né, sem ser o próprio, porque as micro e pequenas empresas, 70% da folha de pagamento estão ligadas às micro e pequenas empresas, de forma geral, né, no nosso mercado. 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas. Olha! E 70% dos empregos formais vêm das micro e pequenas empresas. E são elas que, nesses períodos de maior crise, né, isso também já é um dado, né, consolidado, são elas que sustentam e mantêm a economia, né, porque uma grande empresa, para ela se adequar a uma crise, é muito mais complicado, né, pela estrutura, pelo volume de negócios que se gera. E uma micro e pequena empresa ela consegue ser mais adaptável, né, e consegue se reinventar de uma forma muito mais rápida, e foi o que a gente ajudou muito, né, ano passado, o Sebrae, você participou com a gente aí, com a sua consultoria, né, do processo de marketing digital.
Que foi assim, né? Qual foi o cenário? Entrou a pandemia e essas empresas não tinham conhecimento desse mundo digital, né? Dessa venda do e-commerce, muitas nunca tinham realizado. Nossa, a gente né? viu Muitas nem muitos cenários aqui, foram dezenas. Eu te falei o meu número, que agora eu só não lembro o número exato, se foram 111 ou se foram 114 pequenas empresas diferentes que eu atendi, né? Me relacionei com essas empresas de alguma maneira e a imensa maioria através do Sebrae, nesse modelo de consultorias online, que era uma outra coisa que a gente não tinha. Que não tinha. Né? Isso foi muito legal, porque a nossa capacidade de atender mais empresas, né, ficou muito maior por conta desse modelo online. Isso é verdade. Muita empresa despreparada ainda. Muito, né? muito. E assim, e elas conseguiram se reinventar, né? A gente tem aí hoje vários cases aí de sucesso de empresas que, né, que conseguiram realmente mudar. E essa coisa do online também, André, proporcionou que a gente conseguisse levar para o interior aqui também, né, conteúdos bem relevantes que eu não conseguia. Porque, né, a gente pode colocar até você como exemplo, né? Se eu te chamasse para dar um curso em Trajano de Moraes, você provavelmente teria dificuldade de estar indo a Trajano de Moraes para um treinamento à noite, né? E assim, a gente precisaria fechar uma turma de participantes em Trajano. X participantes, com X participantes. E agora não, eu lanço qualquer curso que eu quiser, com consultor de qualquer lugar do estado do Rio, e a gente tem pessoas participando de toda a região. Então, isso foi bem legal, a gente conseguiu estar mais próximo dos empreendedores de uma forma geral. Produtor rural, hoje em dia a gente está muito mais próximo até do produtor rural. Eu tive programas ano passado, né? A gente está falando aí de mercado, a gente tem um programa nosso aqui na região chamado Terra Nossa, que é um trabalho que a gente coloca, né, de alimentos e bebidas e é relação de mercado puro. Muito legal. Gente tem um site até que a gente faz esse link. E assim, tudo foi virtual com os produtores. Hoje a gente tem uma gama de produtores cadastrados nesse portal e tem uma gama de mercados que estão comprando dos produtores. Então, assim, nós fizemos sessões de negócios, você está falando de network, fizemos sessões de negócio entre produtores e supermercados via internet. Olha que né, maneiro, com salas virtuais e assim... Não, e o mais legal é dar exemplo, né? Vamos combinar que o que arrasta mesmo é exemplo. E o Sebrae a gente pode considerar, pensando como empresa, é uma empresa grande, né? É um big negócio. Só que não é um negócio com fim lucrativo e tal, mas é um big negócio. Tem operações 1000 para controlar e conseguiu manobrar rápido. Né? É um bicho grande, anda devagar. Mas conseguiu esquivar e manobrar rápido e criar situações realmente velozes, eu posso dizer, porque a gente atua juntos, né? Então a gente sente isso, né? Agora, você falou uma coisa muito importante que frisou aqui na minha cabeça: os setores que mais crescem. Você tem essa visão aí também, né? Provavelmente. Tem, assim, de número de empresas abertas, né? São assim, acabam sendo na nossa região aqueles setores que são mais tradicionais, né? Mas a gente teve, assim, aqui, diferente do restante do estado do Rio, por exemplo, Friburgo, o maior número de abertura de negócios tem sido, e aí falando de MEI também, tá? Que é um número que cresce mais ainda. É do setor têxtil, né? E aí você tem facções, você tem, né, a própria confecção, e no setor têxtil surgiu, nos últimos anos, tem surgido, eu conversava até isso com o Carlos Eduardo, né, um tempo atrás, os prestadores de serviço que você não tinha, né, no passado. Então, hoje em dia você tem um cara que corta, você tem um estilista, né, você consegue ter essa terceirização. Sim. Então, esses prestadores de serviço, manutenção de máquina, você não precisa mais ter isso na sua empresa, você tem, né, os profissionais aí de uma forma terceirizada. Isso é uma coisa que cresceu bastante. E outro que dispara aqui na região é a parte de alimentação, né? E aí, nesse período de pandemia, a gente teve aí o crescimento da questão das entregas, né? Sim. Empresas também se especializando em entregas e se especializando com a questão de alimentação, né? Então, muitas empresas surgiram com alimentação só de delivery, né? E tem algumas empresas que nem pretendem abrir nada de porta aberta, vai continuar com delivery e isso, né? Então, mudou assim, mesmo o modelo, mudou mesmo, né? E a questão de embalagem também foi uma coisa que a gente viu surgindo aí alguns negócios aqui, né, devido à pandemia. Mas assim, se a gente pegar no ranking, né, de empresas mais abertas aqui na nossa região, indústria da moda, e aí eu falo facção, todos esses, né, ligados à moda, a parte de alimentação, e aí você tem não só bar, restaurante, aí a gente está falando daquela que faz o bolo de forma caseira, né, o biscoito, sorvete e picolés artesanais, né, essa coisa do sacolé artesanal, gourmet, foi uma coisa que surgiu também em alguns empreendimentos. Olha que legal. E a gente tem, depois em terceiro, a gente tem a parte de beleza,
e aí envolve salões ou a própria manicure, né, a parte de estética também cresceu muito. Cresceu bastante também a questão da parte de fitness, né? Então, a gente tem muita coisa de produtos que surgiram nessa área, e aí incluindo os profissionais também, tipo personal, né? Isso aumentou também esse número de legalizados. Que legal. Aí, será que as pessoas estão se cuidando mais por causa sim, com certeza. desse pânico com a questão da saúde e tal? Com certeza. Esse olhar né, tanto da sustentabilidade como de produtos mais saudáveis, né? A gente teve vários produtores rurais que começaram a fazer entrega também, né, no período de pandemia, de cestas. Isso é uma coisa que está super legal aqui na região. Então, a gente tem vários produtores de orgânico, que agora, né, até mostrou essa semana no Globo Repórter, ali na área de Três Picos, um produtor ali que ele está aumentando até a produção, e só cestas, né, entregando as cestas em domicílio por semana. Então, assim, mudou realmente. Assim, eu acho que essa parte de preocupação com a saúde e com a sustentabilidade, isso são ganchos aí para qualquer tipo de negócio. Fica a dica aí para o empreendedor, né? O cliente está preocupado com isso, né? Quer saber de onde veio, se você recicla, né? Se você aproveita alguma coisa. E também, lembrei agora, a gente está até com um programa bem legal do Sebrae, que é de negócios de impacto social. Isso também agora, no período de pandemia, deu um boom. Então, assim, realmente, né, são negócios que a gente fala, não são ONGs, nós não estamos falando de negócios que não têm intenção de lucro. Sim. São negócios que visam o lucro, mas que eles pegam um problema social, né, e desse problema a gente tem aí o negócio sendo gerado, né? Olha, então, que legal, cara. Tem algum exemplo que tu pode citar desse que você se recorde? Tá, aqui, por exemplo, aqui em Friburgo a gente tem o Reciclotron, a galera aí da UF, né, que eles desenvolveram esse negócio e tá super legal, né, que é a coleta de resíduos digitais aí, né, de bateria, computadora, telefone, e é um negócio, né, eles pegaram um problema, esse nicho, e transformaram num negócio. Então, é um programa bem legal. A gente tem em Friburgo também a Ecomodas, que trabalha, né, já, assim, acho que é o primeiro caso que a gente teve aqui de negócio. Mas, por exemplo, no Rio, a gente tem o carteiro social, né, por exemplo, em comunidades que o serviço de correio não chega, tem uma galera que criou um serviço de correio. Então, assim... Olha, né, que maneiro, eles cara. Ganham com isso e atendem a comunidade de alguma forma. Então, assim, tem muitos negócios muito legais que podem ser desenvolvidos aí e pegando esse gancho aí realmente dos negócios, né? De coisas que têm problemas e você traz a solução. Pô, caramba, assim, primeiro que ter a leitura desses dados com o seu parecer já é bem interessante, que já criou um monte de situações aqui na minha cabeça que eu nem sabia que estava nessa proporção. E mais uma vez, falando que o exemplo é o mais importante, a nossa cidade ela tem essa característica, né? Friburgo tem essa característica. Os empresários daqui, eu acho que muitos deles criam realmente situações exemplares. Né? Temos muitos casos muito interessantes né, assim, a gente tenta documentar, a gente faz o Sebrae, esse ano eu tô escrevendo aqui no escritório, cada analista meu está escrevendo um caso, e no estado, né, cada escritório tem todos os seus analistas com um caso pelo menos, que a gente está chamando de casos de sucesso, onde a gente pega aí um empresário e desenvolve, né, conta a história desse empresário e isso depois vira um livro. Que massa. Depois eu vou até te mandar para você dar uma olhada, é bem legal. E é importante a gente, é o que você falou, é o exemplo, né? Pô, porque, claro. Assim, você fez o Empretec? Não, na época eu tinha ganhado o Empretec, quem fez o Empretec foi o Zé. Ah, tá. Então tá convidado para fazer aí na nossa turma do ano que vem, você vai gostar muito. Pô, legal, e agora você já prometeu o livro gravando, né? Então eu posso te cobrar à vontade depois, que não tem problema. E o Empretec trabalha muito isso, né? Assim, essa questão do empreendedorismo, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, o cara abre uma padaria, uma do lado da outra, né? No mesmo local, por que um dá certo e o outro não dá certo? Né? Será que é sorte? Não é sorte, não é sorte. Né? E aí o Empretec trabalha essas características empreendedoras, né? Que todos nós temos aí. E assim, não é só para negócio, né, André? É para a vida, né? Quando eu faço palestra para universitário ou para alunos aí do ensino médio, eu falo muito isso. As características empreendedoras, né? Você tem que... É para a vida, cara. É para o seu dia a dia. Em qualquer lugar que você esteja trabalhando, né? Você tem que estar desenvolvendo isso. Então,
é bem legal. O Empretec trabalha muito bem isso. Muito legal. Fernando, e como é que faz para falar com o Sebrae, com o escritório? É telefone, é WhatsApp, é e-mail, é site? Quais são os canais digitais? Então, a gente agora está no espaço novo, né, aqui em Friburgo, né, e vale destacar que a gente mudou aí para esse espaço da ARP, né, e que tem sido ali, tem sido um celeiro de empreendedorismo, né, a gente está falando disso, a começar pelos proprietários. Tá aí mais um exemplo de Friburgo, né, que aquele espaço ali tá incrível. Não, incrível e vai se tornar ainda, né, ainda mais produtivo, né, a gente começou na semana passada aí com ARP de portas abertas, que é trazer o público para conhecer esse espaço e trazendo aí os produtores locais. Minha filha lá, passeando, muito legal. E foi muito legal para a primeira edição. Então, assim, o Sebrae está lá, né? Quando eu fui para lá foi justamente por isso, porque eu vi que era um ambiente, né, onde seria aí um celeiro de negócios, então eu tenho que estar presente nesse ambiente. Então, a gente está num espaço aí amplo de 500 metros quadrados, com espaço disponível para os empresários também, né, que quiserem utilizar para alguma reunião, quer atender um cliente, né, para essa galera que está trabalhando em casa, que precisa, às vezes, de um espaço, né, para estar atendendo alguém, então pode estar utilizando. Para empresas que desejam fazer treinamento, também pode utilizar o espaço. Então, assim, está aberto. Então, fica ali na ARP, no bloco 2, segundo andar, né, a gente fica ali de segunda a sexta, de 9 às 18 horas. E também pode estar acessando, né, a gente tem o atendimento também pelo 0800 do Sebrae, que aí se você me perguntar de cor agora eu não lembro. Não, relaxa, depois a gente bota na descrição. A gente vai estar na descrição do pod. Beleza. E nosso WhatsApp também. Beleza. Né? A gente pode estar colocando aí que as pessoas acessam e... Vou colocar na descrição. Pô, Fernando, tem que te agradecer imensamente. Nossa, essa temporada do pod tá incrível. O Sebrae, pô, é uma chancela muito legal pra gente que tá falando de networking, com empresários, com profissionais, com a galera que tá botando a mão na massa e que está sentindo isso tudo aí que a gente está vivendo. Vamos fazer outros, tem muitos temas para a gente falar. Vamos falar do trabalho de jovens empreendedores, primeiros passos que a gente faz com a escola pública, que é muito legal desenvolver o empreendedorismo nessa garotada. Trabalho com as universidades, ou qualquer tema setorial que você queira aí, estou à disposição. Pô, muito legal, já está combinadíssimo. Esse é o primeiro de muitos, então. Né? E, pô, brigadaço mesmo, tá? Então não vou te dar tchau, né? Vou te dar até a próxima. Até a próxima, com certeza. E aí, para você conhecer o nosso pod completinho, a gente tem uma seção que eu digo que são as marcas que vão na aba do pod. Tá? E as marcas que vão na aba do pod hoje são Barbolero, Cândido Mendes, UERJ, Sebrae, Reciclotron, tô correto? Uhum. UF, Ecomodas, Carteiro Social e ARP. As vinhetas desse pod foram produzidas por Upsom, Curitiba, Paraná. O pod é montado, editado por Eckert Music, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E a programação visual do meu brother Jefferson Hartmann. Pode procurar aí no Insta, nas redes, você localiza a galera toda. Brigadão, Fernando. Obrigado aí para quem tá nos ouvindo. E até o próximo Pancadão. Valeu! Choque de Marketing.